Olá, eu sou a Camila, diretora do Colégio Vila Figueira, e esse é mais um episódio do Conversas no Vila. Hoje estou aqui com uma psicóloga e neuropsicóloga, Fernanda Pacheco Brito. Tudo bom, Fê? Tudo ótimo, Camila. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Espero contribuir um pouquinho aí com o meu conhecimento. A Fernanda, além de psicóloga e neuropsicóloga, ela é mãe do Miguel, aluno do colégio, né? Estou muito feliz com esse convite. Muito obrigada por participar aqui conosco. Eu que agradeço. Afinal de contas, é preciso nutrir a minha criança também, né? Também, né? Todos os nossos, né? Sim. Então, eu convidei a Fernanda porque esse ano o Colégio Vila Figueira tem como projeto falar um pouquinho sobre o cérebro, suas potencialidades e tudo aquilo que envolve, né, o desenvolvimento humano. No começo do ano, não sei se você vai se lembrar, Fê, o colégio fez a entrega significativa de apostilas. Eu até trouxe algumas fotos aqui. E nós escolhemos esse ano como tema da nossa entrega significativa um chefe de cozinha. Mas não era um chefe de cozinha, né? Era o chefe do conhecimento. E aí a gente fez esse trabalho de mostrar para os alunos que nós estávamos trabalhando ali com eles, alimentando os nossos alunos, né? Não de comida, mas de conhecimento. E é isso que a gente vai falar um pouquinho hoje. Quando nós falamos de nutrição, a gente acha que só tá falando de corpo. E nutrição tem muito a ver com as emoções, com aquilo que a gente come, o que as nossas crianças estão comendo, não só no prato, mas na televisão, na internet, nas relações. Fala um pouquinho desse paralelo sobre a alimentação, do que a gente tá comendo e daquilo que a gente tá alimentando emocionalmente. A alimentação, ela tá muito relacionada ao emocional, né? Aquilo que eu coloco para dentro, ele diz muito do externo. Então, eu tenho que tomar um pouco de cuidado com o que eu vou alimentar. A exposição, o excesso de informação. Então, esse excesso de informação, ele é algo saudável? Ele é algo nutritivo para a nossa criança? Não adianta nada eu nutri-la de conhecimento e se tornar um conhecimento vazio ao longo do tempo. Então, eu preciso observar. E aí, é isso que a gente vai tentar entender um pouquinho. Como que a gente pode contribuir, né? Para essa alimentação nutritiva, emocional, saudável. Você falou um ponto bastante importante. A gente se alimenta, né, daquilo que a gente vê, daquilo que a gente consome emocionalmente. E as nossas crianças hoje, elas têm aí inúmeros recursos na mão, seja celular, seja tablet, a internet de uma forma geral, a inteligência artificial. Como nós podemos oferecer melhores alimentos para as nossas crianças? Toda vez que a gente coloca uma criança à exposição, seja de tela, seja de conhecimento, a gente precisa monitorar, acompanhar, para que ela entenda ali o que ela está adquirindo. De nada adianta um conhecimento sem supervisão, sem interação e sem trabalho emocional. Se eu coloco uma criança para fazer diversas atividades ao longo do dia, para ela aprender algo, e eu não converso com ela, eu não elaboro esse lado emocional, de nada adianta, fica um conteúdo vazio. É como se eu depositasse algo que não faz sentido. E todo conhecimento, ele precisa fazer sentido para a criança. Senão, a gente não tem uma nutrição saudável. Em todos os sentidos, não é? Falando um pouquinho dessa questão das emoções, né, trazendo seu lado psicóloga e neuropsicóloga, hoje a gente tem crianças tendo transtornos de ansiedade, excesso de irritabilidade, muito por conta dessas questões que estão ligadas a esses excessos. A gente sabe que muitos pais trabalham, acabam deixando ali o filho um pouco sem a supervisão. Quando que a gente percebe que está saindo do ponto, que está deixando de ser saudável? Quando a gente começa a observar que essa criança está aumentando o nível de irritabilidade, ela começa a entrar com uma seletividade alimentar, mas não está relacionado a nenhum tipo de transtorno do espectro autista, por exemplo. Quando essa criança começa a não querer se alimentar, quando ela come só por rapidamente na frente da tela, porque ela precisa prestar atenção naquilo que ela está vendo ali, e são várias informações, porque o nosso cérebro ele entra num mecanismo de recompensa muito rápido. Só que isso leva a uma consequência muito grande, porque essa criança não lida com frustração. A ociosidade é extremamente importante para os pequenos, para eles aprenderem a lidar e trabalhar com a frustração. Com a espera. Exatamente. E hoje as crianças não conseguem esperar, porque o cérebro está sendo condicionado a estímulos muito rápidos. Então, são vídeos curtos, que o tempo todo está passando coisas diferentes e que são coisas que não têm um contexto, não tem um aprendizado real. Porque ela passa o dia na frente da televisão ali, do celular,
Mas o que é trabalhado? O que está sendo trabalhado com ela? O que está sendo supervisionado? E aí onde a gente entra com a questão dos transtornos alimentares. Porque eu começo a associar a alimentação como comer compulsivamente porque eu preciso suprir algo. Algo o quê? Esse vazio emocional. Então é onde entra a fome nutritiva, emocional. Porque a gente não tem condições nenhuma de você mostrar para esta criança ali, a criança ter o discernimento, né, de que ela não pode ficar tanto tempo na frente da tela, porque aquilo pode liberar nela ali um sistema de recompensa muito rápido. Então, eleva-se o nível de dopamina e essa criança quer mais, e ela quer mais, e ela quer mais. E quando você tenta tirar, ela vai ficar muito mais irritada. Então, o ideal é ter um controle. A tecnologia, ela é perfeita para nos auxiliar, mas ela não pode suprir o emocional. O contato físico, a brincadeira, a conversa. E aí uma dica para os pais é, a criança está muito irritada, tira da televisão, tira da tela, conversa, pergunta o que ela está sentindo. Eu entendo que você está frustrado neste momento, mas como podemos resolver? Nós precisamos ensinar os nossos pequenos a desenvolverem repertórios de regulação emocional. E isso as crianças não têm hoje. Elas precisam de suporte para entender o que estão sentindo. Exato. Né? Porque num primeiro momento, elas estão nervosas ali, elas nem sabem o porquê. Sim. Né? Elas têm tantos excessos de informações e se desregulam facilmente e ficam irritadiças. E se não tiver um adulto, que aí é que tá, né, Fê? Esse adulto também precisa estar regulado para lidar com essa criança. Exato. O adulto precisa saber o que é uma regulação emocional. Tem muitos adultos que a gente recebe no consultório que não sabem o que é se regular emocionalmente. Então, eu estou muito irritado, eu estou muito agitado. Qual o recurso emocional que eu utilizo para me regular? Eu estou muito irritado, eu vou para a tela? Também. O adulto faz a mesma coisa. Eu vou para a tela ou eu vou comer compulsivamente. Então, a alimentação, ela entra ali, a comida, ela entra como um preenchedor de vazio sentimental. Então, eu preciso entender, a ociosidade faz parte. E hoje, nós adultos não entramos num processo ocioso. Porque quando a gente entra na ociosidade, entra o sentimento de culpa. Mas eu estou sem fazer nada, eu não estou produzindo, eu preciso produzir. E isso precisa ser trabalhado de uma forma clara para que a gente possa atingir as nossas crianças e ensiná-los. Porque eles são uma tela em branco. Eles precisam aprender. Eles reproduzem aquilo que a gente faz. Né? Exatamente, eles precisam aprender. E como que eles vão aprender se muitas vezes o adulto não consegue se regular emocionalmente? Então, tirar um tempo, tirar as telas, brincadeiras, jogos de tabuleiros, jogos que estimulam a criação, a imaginação. A tela, ela não estimula a imaginação, ela não estimula a criação. Vem tudo pronto, tudo rápido. Então, eles ficam iguais, né? Eles começam a reproduzir muito pequenininho, a gente vê isso muito lá na escola, imitando youtubers, imitando vídeos, né? E aí é uma imitação e não uma criatividade, né? Exato, e hoje nós temos essa imitação do comportamento. Ela tem que ser uma imitação saudável, direcionada, até certo ponto. Daqui não dá. Ah, mas eu vou então extinguir a tela do meu filho, eu não vou permitir mais nenhum tipo de tela em casa? Não. Porque ele está dentro de uma sociedade, ele precisa ser integrado. Ele está numa geração, né, que vai precisar entender que a tecnologia está inserida, eles já nasceram nativos digitais, né? Sim. Então, eles vão precisar encontrar esse equilíbrio. Sim. Né? E cabe aí a nós, enquanto adultos, né, educadores, psicólogos, direcionar para que encontrem um equilíbrio. Sabe que lá na escola a gente tem os extremos, né? Nós temos as crianças que comem compulsivamente e temos as crianças que deixam de comer. Né? E aí, quando a gente senta para conversar um pouquinho e entender, nós vamos ver que tem questões emocionais. E aí, dessas questões emocionais geram essa ansiedade. Uns recorrem à falta de alimentação, né, a se fechar. Outros recorrem à comida como um conforto. Quando procurar ajuda? A alimentação, a gente começa a observar ali na infância, na introdução alimentar, todo o ambiente. O ambiente vai direcionar essa criança para uma alimentação saudável ou não. Eu preciso ter um ambiente que seja tranquilo, seja calmo, seja acolhedor, seja compreensivo. E a comida, ela não pode suprir
o afeto. A comida não é sinônimo de afetividade. Ela precisa ser compreendida. A relação que eu desenvolvo com a comida, ela precisa ser uma relação extremamente saudável, que é para nutrir. Por que eu como? Eu como porque a alimentação biológica ali, comer o alimento, ela é responsável pela nutrição do nosso corpo, ela é responsável pela nossa concentração, ela é responsável pelo nosso humor. Então, a alimentação ela está ligada diretamente à questão do humor. Então, quando eu me alimento de uma forma correta, eu tenho um equilíbrio. A partir do momento que eu desenvolvo um padrão de comportamento disfuncional em relação à alimentação, eu vou tentar criar um mecanismo de regulação. Ou eu vou restringir, ou eu vou para a impulsividade. Então, tem pessoas que não vão comer nada e é uma forma de regulação, porque ela entende que a comida é algo emocional e está fazendo mal para ela. Então, ela começa a entrar naquele movimento de bulimia, de anorexia. Não como, porque eu vou engordar, e aí começa a ter uma distorção de imagem. Ou eu vou para impulsividade, onde eu como para suprir ali aquela minha dor emocional. Então, eu tenho dois extremos. Os dois extremos são punitivos e os dois geram culpa, angústia, irritabilidade, medo. Que aí vai vir um ciclo. Exato. Gera culpa, eu como, Sim. e aí eu vou ficando mais ansioso, vou ficando mais nervoso. E a gente percebe que muitas famílias não conseguem perceber essa nuance de quando essa criança começa a se alimentar. Porque eu acredito que essa questão alimentar, e se eu estiver errada, você me corrige, ela vem muito primeiramente das emoções. Sim, sim. Então, o que meu filho está consumindo? Por isso a nossa preocupação, ficou muito bonitinho aqui as fotos das crianças recebendo o chefe entregando, né? Nossa preocupação em o que as nossas crianças estão consumindo, em como deixar esse alerta para as famílias, né, de cuidado. Minha filha às vezes faz umas perguntas para mim, onde você viu? Eu vi na internet. Por mais que a gente monitore, que a gente esteja ali do lado, é muito vulnerável Sim. estar diante das telas. E aí parte-se da emoção para o alimento físico, e aí a gente vai chegando nesses extremos. Você como terapeuta, você tem mais alguma dica para deixar para as famílias? Algo assim que você acha que seja importante por tantas pessoas que você atende, tudo que você acompanha? Sim. Primeira coisa, observar a mudança brusca no comportamento. Perceber, porque antes de falar sobre a dica, tem outra questão. Muitas famílias começam a usar algumas palavras inadequadas para a criança. Você não consegue, você é incapaz. Você come demais, então você tá muito gordo, nossa, mas você tá muito magro. Isso são gatilhos e tem que tomar muito cuidado, porque na transição ali da infância para a adolescência é onde fica muito evidente a questão dos transtornos alimentares. Então, se você observou alguma mudança brusca no comportamento, não quero comer agora. Observa, esse jovem senta para comer com você. Porque muitos jovens fingem que comem, jogam a comida fora. Uhum. E os pais não estão atentos. E aí começa a ter uma perda de peso considerável, você começa a observar que o adolescente está ficando mais sonolento, mais cansado, mais irritado. Lembrando, a alimentação vai direto ali, influenciando o humor. Se eu não como, eu vou ficar irritado. Então, o adolescente, ele começa a demonstrar. Ou ele começa a usar camiseta larga, roupa larga. Para esconder. Cabelo, as meninas têm mania de pôr o cabelo na frente. É uma forma de não se mostrar. Então, ninguém tá me percebendo. Começa a engordar demais. Come e daqui a pouco diz que tá com fome. E aí come compulsivamente, vai em busca sempre de algum doce. Você fez um bolo e aí acordou de manhã, o bolo tá pela metade. Mas não foi eu que comi. É que vão dando pequenas pistas, Sim. né? Seja no comportamento, na atitude, na forma de lidar com o próprio corpo, que a família precisa estar atenta. Sim. Né? E é uma geração que, como a gente não trabalha essa questão emocional nos pequenos por conta da atenção dividida com a tela, nós não identificamos claramente o que está acontecendo. Vem
as nuances, são muito sucintas ali os sinais. Se a gente desenvolve um repertório emocional na infância, Fica mais fácil fica de mais lidar fácil na adolescência, porque o adolescente, ele vai se sentir seguro para conversar, para falar sobre os sentimentos. Então é importantíssimo. E deixando claro aqui que uma das escolhas da escola foi descobrir que a escola tinha uma sala socioemocional, e naquele momento eu falei, acabou, não procuro mais nenhuma outra escola, porque aquilo para mim foi extremamente importante. A preocupação do cuidado socioemocional, que para mim é primordial. E você sabe, quando nós montamos essa sala, a nossa preocupação foi colocar no fundo da parede imagens de carinha triste, de carinha feliz, de carinha assustada, para que aqueles que ainda têm dificuldade de nomear o que está sentindo, de repente vendo a imagem, né, de uma carinha angustiada, eu acho que eu tô me sentindo assim. E aí eu vou explicando para essa criança o que é esse assim, né? O que é a angústia, por que eu me sinto angustiado, da onde tá vindo isso. Então, a gente procura conversar muito com as crianças lá no colégio para tentar entender, e por isso a nossa preocupação de trazer você aqui, de trazer esse tema que eu acho que é tão importante, de ter esse cuidado e esse olhar com o que eu estou alimentando as nossas crianças. E hoje a gente tem que tomar mais um cuidado, né? Que é um alerta. A falta da nutrição adequada gera uma falta de concentração sustentada. E a partir do momento que essa criança não tem uma concentração sustentada, ela pode ter um diagnóstico errado de TDAH. Que acontece inúmeras vezes. Então, eu preciso me perguntar, a minha criança se alimenta bem? Como se alimenta? Porque senão nós vamos patologizar crianças que não têm nada, apenas tem... precisava mais de legumes e frutas no prato. Exatamente. Olha como isso é sério, mais né? de um acompanhamento. Então, eu sei que é difícil para nós, pais que trabalhamos o dia todo, corremos o dia todo. Mas é o que eu costumo dizer no consultório. Eu não preciso ter tempo de quantidade, eu preciso ter tempo de qualidade. Se eu tenho 30 minutos à noite para ter uma conversa com o meu filho, que seja 30 minutos só eu e ele sem tela. E desta forma, eu vou estabelecendo conexões. Vai fazendo sentido para ele, ele vai aprendendo e ele vai entendendo que ele pode falar sobre as emoções. Fê, muito obrigada por esse bate-papo, breve bate-papo. Quem quiser conhecer um pouquinho mais do trabalho da Fernanda, deixa aqui suas redes sociais, Fê, qual que é? O meu o Instagram é @, Fernanda Pacheco Brito. E eu tô disponível aí para esclarecer um pouquinho mais, para a gente conversar um pouquinho mais, orientar um pouco mais. Muitas vezes os pais procuram a terapia para orientação. E isso é super importante. Eu falo muito para as famílias, nem todo mundo precisa de terapia. Sim. Às vezes uma boa conversa com um profissional que direcione, que esclareça algumas dúvidas, já é ali metade do caminho andado. Exato. Só isso já ajuda muito. E aí nós teremos adolescentes e adultos funcionais, que é o que a gente preza pela nossa próxima geração. Que sejam pessoas que possam falar sobre o seu lado emocional sem ter medo, sem ter vergonha. Eu sei que para os pais às vezes é muito difícil, porque eles não trabalharam isso, não tiveram isso. Mas o que não tivemos, podemos proporcionar, né? Fê, muito obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigada a todos vocês. Espero que vocês pensem um pouquinho no que a gente está alimentando as nossas crianças, seja no prato, seja na tela, seja no dia a dia. Obrigada, até o próximo episódio.